Dragão. Os dragões são enormes répteis voadores que podem cuspir fogo. Há rumores de que eles têm uma forte conexão com a magia, o que parece ser verdade quando a magia começa a retornar ao mundo após o nascimento dos três primeiros em mais de 200 anos. Os dragões possuem um poder incrível e devastador, capaz de devastar exércitos e queimar cidades inteiras em cinzas. Homens que foram capazes de domar e montar dragões como bestas de guerra os usaram em batalha e para forjar vastos impérios nos continentes de Essos e Westeros. O maior desses impérios foi o Valeriano Freald, forjado pelos senhores dos dragões valerianos. Aegon e Targaryen e suas irmãs usaram os três últimos dragões sobreviventes do mundo para conquistar e unificar os 7 reinos de Westeros. Por gerações, os reis dragões governaram grande parte de Westeros, mas os dragões acabaram morrendo depois de quase um século e meio, e a espécie foi posteriormente considerada extinta. Ao mesmo tempo em que a Guerra dos Cinco Reis começou em Westeros, Daenerys Targaryen estava de posse de 3 ovos de dragão petrificados. Eles foram dados a ela como presente de casamento, bonitos de se ver e valiosos além da compreensão, mas inúteis. No entanto, em uma demonstração chocante de magia antiga, Daenerys milagrosamente chocou os ovos, pela primeira vez em gerações, dragões encheram os céus. Os primeiros dragões conhecidos foram mencionados como tendo seus covis nos 14 incêndios, uma cadeia de vulcões ao longo do pescoço da Península Valeriana. Os valerianos, então pastores pacíficos, domaram os dragões com magia, até aprenderam a dominá-los e montá-los como feras de guerra. Assim, eles começaram a expandir sua influência da península para o resto de seu continente, formando o Valeriano Freald. Os dragões deram a vitória decisiva nas guerras Giscari, durante as quais o velho Gis é queimado até as cinzas pelo fogo do dragão, e a sempre em expansão Freald substituiu o Império Giscari como a cultura dominante de Essos. Os Rhoynares sob Nymeria fugiram para Dorne sem chance contra os dragões valerianos. 400 anos antes da Guerra dos Cinco Reis, todo o Império Valeriano foi destruído em um único dia, durante uma erupção vulcânica cataclísmica conhecida como a Perdição de Valíria. A maioria dos dragões, ainda abrigados nos vulcões, foi morta imediatamente. Uma família nobre valeriana, os Targaryens, sobreviveu à perdição no distante posto avançado da Ilha de Pedra do Dragão no Mar Estreito, junto com os últimos dragões valerianos sobreviventes. Os últimos dragões sobreviventes do mundo foram possuídos pela Casa Targaryen, os últimos valerianos após o cataclismo, que os usaram para conquistar e unificar os 7 reinos de Westeros 300 anos antes da Guerra dos Cinco Reis. A maioria dos dragões Targaryen morreu em uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões cerca de um século e meio depois, e depois disso, os únicos dragões que os Targaryen tinham eram do tamanho de gatos. Logo após o fim da Guerra Civil, os últimos dragões Targaryen morreram e a espécie foi considerada extinta em todo o mundo. Nos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, os dragões são descritos como criaturas de 4 membros, 2 pernas e 2 braços de asas. Na tradição europeia, essa criatura era mais frequentemente chamada de viver, e os dragões só eram conhecidos como criaturas de 6 membros, com 4 pernas regulares e um par de asas brotando de suas costas. George R. Martin confiou na ciência e no folclore ao construir seus dragões. Como ele e outros autores de fantasia apontaram, em termos de física da vida real, seria muito mais difícil para um dragão de 6 membros voar de verdade do que um dragão de 4 membros. Além disso, uma vez que todos os vertebrados terrestres conhecidos, ou seja, animais com coluna vertebral, têm apenas 4 membros, faz mais sentido evolucionário ter os membros dianteiros do dragão modificados em asas como com pássaros, morcegos e pterossauros pré-históricos em vez de desenvolver um conjunto inteiramente novo de membros do nada. Biologia. Os dragões têm longos corpos serpentinos, com pescoços e caudas proporcionalmente longos. Seus corpos têm 4 membros e 2 pernas traseiras curtas e 2 grandes asas como membros anteriores, um plano corporal semelhante a um morcego. Nas gerações posteriores, depois que os dragões foram extintos, as descrições físicas dos dragões tornaram-se tão confusas na memória que as obras de arte às vezes os retratavam como tendo 6 membros, 2 asas crescendo em suas costas, além de 4 pernas, mas isso é impreciso, pelo menos em lenda westerosiana. Os dentes e garras dos dragões adultos são longos e afiados como espadas. Os dragões são cobertos de escamas, bem como espinhos que descem pelas costas da cabeça à cauda. Cornos particularmente grandes de chifres emolduram as bordas de seus rostos, correndo ao longo da parte de trás do crânio e ao longo da linha da mandíbula, que crescem à medida que amadurecem. Os dragões adultos possuem 2 conjuntos de babados que correm ao longo da parte de trás do pescoço e da coluna, 2 ao longo dos lados do pescoço e outros 2 centrados mais perto da espinha dorsal, para um total de 4 babados. Estes são formados a partir de teias que crescem entre espinhos mais longos.
Quando os dragões estão agitados ou simplesmente excitados, eles levantam e inflamam esses babados, semelhante a como um animal peludo como um gato levanta os pelos nas costas quando agitado, ou um animal emplumado, como um ganso, incha suas penas, na tentativa de parecer maior para intimidar seus inimigos. Os dragões também são mostrados com uma variedade de chamadas, de rugidos estridentes a rosnados baixos ou assobios. Eles podem até gritar. Os dragões são carnívoros obrigatórios, com dietas compostas inteiramente de carne. Os dragões precisam assar suas presas com seu hálito de fogo antes de consumi-las, os únicos animais além dos humanos que preferem carne cozida. Os dragões podem comer quase qualquer tipo de carne, desde ovelhas até peixes. Dragões históricos montados como bestas de guerra eram conhecidos por comer cavalos caídos e até homens no campo de batalha. Dragões totalmente crescidos podem engolir um cavalo vivo inteiro. Variações de cores. A cor da escala dos dragões é altamente variável, e os dragões históricos variavam em cores de preto a prata, vermelho, dourado e até azul. Alguns dragões eram de uma cor sólida por toda parte, mas mais frequentemente, eles tendem a ter uma cor primária para a maior parte de seu corpo, com destaques em uma cor secundária ao longo de suas cristas espinhais, chifres e membranas das asas. As marcações confirmadas observadas até agora incluem: preto com marcas vermelhas, verde com marcas de bronze, creme com marcas de ouro. Além dos vários tons de escamas observados entre os espécimes, os dragões também apresentavam variações na cor dos olhos. Dragões sendo répteis, eles tinham pupilas de fenda vertical com grandes íris coloridas. Drogon e Rhaegal têm olhos vermelhos enquanto seu irmão, Viserion, tinha olhos verdes antes de se tornar um Vit. Sopro de fogo. Provavelmente, o atributo mais famoso dos dragões é sua capacidade de cuspir fogo. A chama do dragão pode transformar carne em cinzas, derreter aço e rachar pedras. Dragões mais velhos podem produzir uma chama mais intensa por mais tempo. Os corpos dos dragões também são muito resistentes ao fogo, principalmente suas próprias chamas, que não danificam suas próprias bocas ao expulsá-las. Alguns acreditam que, de muitas maneiras, os dragões são fogo, fogo dado forma como carne, e disse que o fogo não pode matar um dragão. Os dragões parecem produzir seu hálito de fogo expelindo produtos químicos de 2 tubos de cada lado de suas bocas, e quando essas substâncias voláteis se combinam, elas sofrem uma reação intensa que explode em um jato direcionado de fogo. Mais tarde na série, essa ideia parecia ser abandonada. Há várias tomadas em que o fogo é visto emanando das gargantas dos dragões e não dos tubos em suas bocas. Durante a Batalha de Winterfell, chamas vazam do pescoço do morto-vivo Viserion depois que ele sofre ferimentos de seu irmão Rhaegal. Reprodução. Como a maioria dos répteis, os dragões põem ovos. Ovos de dragão são aproximadamente do tamanho da cabeça de uma criança humana e tão pesados quanto pedra, então eles precisam ser carregados com as 2 mãos. A casca externa é coberta de escamas, com padrões de cores muito diferentes entre os ovos, geralmente combinando com a cor do dragão dentro. Ovos de dragão são notoriamente difíceis de chocar, embora possam manter a centelha de vida dentro deles por décadas, se não séculos. A chave secreta para chocar os ovos parece envolver alguma forma de magia do sangue, e como as palavras da casa dos Targaryen sugerem, requer o fogo e sangue. Para chocá-los, os ovos de dragão devem ser queimados em chamas ruidosas, com as quais outra criatura é simultaneamente queimada viva, uma vida em troca de uma vida. Na natureza, isso pode ser apenas uma presa que o dragão pai mata, mas o sacrifício humano fará o truque muito bem, principalmente se houver mais de um ovo para chocar. Os detalhes exatos da reprodução do dragão caíram da memória viva nos quase 2 séculos desde que morreram. Várias teorias e rumores conflitantes circularam, alguns menos fundamentados na realidade do que outros. Não está claro se a mãe guardava os ovos que ela havia colocado, ou simplesmente os deixava chocar e se defender, ou se o pai ajudava a mãe a cuidar deles. Os dragões eram criaturas aparentemente relativamente solitárias, embora não se saiba se alguma relação hierárquica se formou dentro de grupos de dragões. Os dragões, como os pássaros, tendem a ter uma impressão em quem está presente quando eclodem, considerando essa pessoa como seu pai. Maturação. Os dragões recém-nascidos são do tamanho de um gato pequeno, mas crescem muito rapidamente, atingindo o tamanho de um cachorro pequeno em cerca de 1 ano e o tamanho de um pequeno pônei em apenas 3 ou 4 anos. A taxa na qual os dragões específicos podem crescer varia de um para o outro, mas em alguns casos os dragões podem crescer o suficiente para montar depois de apenas alguns anos. Não se sabe em que idade os dragões atingem a maturidade reprodutiva. Os dragões nunca param de crescer enquanto vivem, e podem viver por séculos, embora muitos morram em combate antes de atingir essa idade.
O maior dragão Targaryen, Balerion, o Pavor Negro, viveu por quase 2 séculos e tinha um crânio do tamanho de uma carruagem. No entanto, se os dragões forem acorrentados ou confinados em um espaço fechado por longos períodos de tempo, isso pode prejudicar seu crescimento e seu tamanho geral. Rhaegal e Viserion, que eclodiram ao mesmo tempo que Drogon, eram consideravelmente menores que seu irmão, cerca de metade do tamanho dele depois de ficarem presos sob a grande pirâmide de Meeren por quase 2 anos em um estágio inicial de seu desenvolvimento. Quando os dragões eclodem, eles têm chifres ao redor de seus rostos e ao longo de suas espinhas, mas ainda são bem pequenos e relativamente arredondados. Seus chifres ficam cada vez mais longos e afiados à medida que amadurecem, rapidamente fazendo com que o dragão pareça mais perigoso e ameaçador para presas ou outros dragões. As 4 linhas de babados ao longo da espinha de um dragão só crescem para um tamanho proeminente depois de terem cerca de 1 ano de idade. Quanto maior o dragão, maior o apetite. Quando um dragão atinge a adolescência, aproximadamente quando eles são do tamanho de um pônei, eles tendem a ser rebeldes até certo ponto, assim como os adolescentes humanos, até mesmo rosnando para seus pais imprimidos. No entanto, à medida que amadurecem, essa característica desaparece. Treino e equitação. Os dragões não podem ser verdadeiramente domados, mas podem ser ligados e treinados. De acordo com uma fonte semicanônica, os humildes pastores valerianos foram os primeiros a controlá-los usando magia e montaram dragões por milênios. Aegon e Targaryen e suas esposas irmãs, descendentes da velha Valíria, usaram os 3 últimos dragões do mundo para conquistar e unificar os 7 reinos. Os dragões são animais bastante inteligentes, como um cavalo ou um cachorro, podem ser treinados por seu cavaleiro para responder a comandos básicos de voz. Tyrion Lannister afirma que os dragões são inteligentes, muito mais do que a maioria das pessoas e reconhecerão rapidamente o amigo do inimigo. Se eles não forem treinados, rapidamente destruirão qualquer coisa ao seu redor. A chave para treinar dragões é garantir que eles estejam bem alimentados. Um dragão com o estômago cheio é mais obediente. Como eles não podem ser verdadeiramente domados, os dragões podem ser muito perigosos até mesmo para seus cavaleiros. No entanto, eles podem formar laços muito fortes com seus pilotos e demonstrar afeto e confiança em relação a eles. Eles vão até acariciar seus cavaleiros, esperando ser acariciados. Daenerys Targaryen treinou seus 3 dragões para responder a comandos vocais em sua língua materna, o Alto Valeriano. Ela costuma usar o comando Odracarys, ao qual seus dragões respondem instantaneamente cuspindo fogo e queimando qualquer coisa em seu caminho. Dragões conhecidos. Dragões de Daenerys Targaryen. Drogon, em homenagem a Khal Drogo, preto com marcas vermelhas. Maior e mais agressivo que seus irmãos, ele também é a montaria pessoal de Daenerys Targaryen. Também conhecida como a sombra alada pelo povo comum quando Daenerys residia em Meereen. Desapareceu após o assassinato de Daenerys Targaryen. Ele é o último dragão conhecido que ainda existe. Rhaegal, em homenagem a Rhaegar Targaryen, verde com marcas de bronze. Daenerys permitiu que Jon Snow o montasse. Morto por Euron Greyjoy depois de ser baleado várias vezes com um escorpião na Batalha de Pedra do Dragão. Viserion, em homenagem a Viserys Targaryen, branco cremoso, com marcas douradas. Morto pelo Rei da Noite depois de ser perfurado no pescoço por uma lança de gelo e depois reanimado como sua montaria Vit. Mais tarde, ele foi destruído por Arya Stark durante a Batalha de Winterfell após ela matar seu cavaleiro de dragão, cortando a conexão mágica entre eles. Dragões históricos conhecidos. Dragões de Aegon, o Conquistador. Balerion, o dragão de Aegon, o Conquistador. Mais tarde montado por Maegor o Cruel e Viserys e chamado de Black Dread, ele foi o maior dos dragões conhecidos e o único que morreu pacificamente quando tinha mais de 200 anos. Alegadamente, o Trono de Ferro foi forjado em sua respiração. Seu crânio está armazenado na Fortaleza Vermelha. Vhagar, o dragão da irmã esposa de Aegon e Visenya. Meraxes, o dragão da irmã esposa de Aegon e Rhaenys. Ela foi morta por um raio de escorpião durante a Primeira Guerra Dornesa. Seu crânio está armazenado na Fortaleza Vermelha. Outros dragões. Quicksilver, a montaria pessoal de Aenys Targaryen. Mais tarde montado por Aegon Targaryen. Ele foi morto por Balerion na batalha sob o Olho de Deus. Dreanfire, a montaria pessoal de Rhaena Targaryen. Vermitor, a montaria pessoal de Jaehaerys e Targaryen. Silvervin, a montaria pessoal de Alysanne Targaryen. Meleys, a montaria pessoal de Rhaenys Targaryen. Caraxes, a montaria pessoal de Daemon Targaryen. Seasmok, a montaria pessoal de Laenor Velaryon.
Syrax, a montaria pessoal de Rhaenyra Targaryen. Sunfyre, um dragão que vive no Dragonpi. Mondandancer, a montaria pessoal de Baela Targaryen. Tyraxis, um dragão que vive no Dragonpi. O último dragão, uma criatura atrofiada, doentia, não muito maior que um gato, que morreu jovem, 39. Em Ocriples, Bastards, em The Broken Finso da primeira temporada, Viserys Targaryen lista os nomes de vários dragões cujos crânios ele diz ter visto armazenados na Fortaleza Vermelha. Esta lista não é dos livros, nenhum deles foi mencionado novamente, e vários dos nomes eram piadas internas dos escritores. Os Targaryen coletavam crânios de dragões que em alguns casos tinham milhares de anos, não aqueles que eles possuíam desde que chegaram a Westeros, então é possível que eles tenham existido em algum ponto ou outro da história de 5.000 anos de Valíria. Sua lista incluía Vermitrax, uma piada interna referente ao dragão no filme Dragon Slayer, Giscard, Valion, Essovius e Archonei. Algumas outras criaturas míticas, cuja existência não é comprovada, têm o dragão em seu nome, mas não têm relação com dragões reais, como dragões do mar e dragões de gelo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!